Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o versículo de número 8. Assim está escrito: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto lido, ele refere-se a um momento na vida de Isaías, o profeta de Deus, quando ele precisou de tomar um posicionamento. Ele vinha servindo a Deus, estava no seu trabalho. O rei que governava a época fazia parte do parentesco de Isaías. No entanto, nós podemos entender que as coisas estavam se encaminhando bem. Ocorre que, sem aviso, sem ninguém esperar, a morte veio e levou o rei Uzias. O rei Uzias morreu. E com a morte do rei Uzias, isso mexeu profundamente com as estruturas de Isaías. E ele passou então a ficar pensativo. E a felicidade dele é que no momento deste, que gerou uma instabilidade, esta circunstância em que parece que perdeu-se o controle, ele recebe de Deus uma visão. E veja quão importante é a intervenção de Deus na vida dos seus servos para momentos aflitivos como este, momentos em que parece que as pessoas perdem o chão, elas ficam sobressaltadas, como que, sem saber o que fazer, se prossegue, se para, se regride, se levanta, se senta. O que faz? As pessoas ficam praticamente numa condição que podemos dizer de adormecimento. Não tem nenhuma reação do que fazer naquela circunstância e naquele momento. Mas quando há a intervenção de Deus, Deus assume o controle e ele vai direcionando cada coisa no seu devido lugar. Então, com Isaías, nós encontramos isto. Então, diz aqui, olha, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei morreu, a nação ficou consternada, certamente precisava de um novo soberano. Com certeza, a relação que Isaías tinha com Uzias não teria com os demais. Ele continuaria sendo um instrumento de Deus, porém, com cada rei, um relacionamento diferente. E olha que Isaías, na sua trajetória, do começo ao fim, ele foi o profeta de Deus nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, todos estes reis de Judá. E Isaías firme no seu trabalho profético, uma voz de Deus para aquela nação e para aquele povo. Mas logo no começo, ele precisou de uma intervenção de Deus para posicioná-lo, a fim de que ele não dependesse do parentesco, do rei, do soberano, mas que ele dependesse unicamente de Deus, para então seguir com o trabalho que Deus lhe havia confiado, não importando qual fosse o soberano que estivesse à época à frente daquela nação. Então, para mover e trabalhar a vida de Isaías, Deus deu a ele a seguinte visão. Então ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e o seu séquito, ou seja, a sua glória, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, acima do Senhor, em volta do trono. E cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E o cântico que ecoava naquela visão, diante do trono do Todo-Poderoso, que os serafins cantavam e clamavam uns para os outros, era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumo, fumaça, ou séquito, ou glória, que é a expressão. Quando isto aconteceu, Isaías viu o soberano Deus, na sua realeza, cercados de serafins, diante de um trono maravilhoso, em que a sua glória enchia todo o lugar. Ele caiu em si e começou agora a dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o que a sociedade vivia, Isaías também estava vivendo. A sociedade vivia com lábios impuros, Isaías reconheceu-se como tendo também lábios impuros. Veja quão necessário é saber o nosso lugar e o que recebemos de Deus, mesmo diante de uma sociedade que tem a sua prática, que tem os seus hábitos. O nosso procedimento não deve ser o mesmo procedimento de quem não tem compromisso com Deus. Este povo era um povo de impuros lábios que habitava naquela sociedade. E Isaías estava praticando igualmente a eles. Quando ele tem a visão da glória de Deus, ele se desperta, como que dormindo, ele agora desperta e fica preocupado. Por quê? Porque o dito era: ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Todas as pessoas que, quando vissem a Deus, morreriam. Então Isaías tinha este pensamento consigo também. Por isso que ele diz: ai de mim, que eu vou perecendo. Por quê? Deus é santo, eu sou impuro, meus lábios são impuros. Então não tem como eu prevalecer diante da presença de Deus. Então ele disse: ai de mim, que eu vou perecendo. Observe que nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 5, Isaías, ele profetizou antes da morte do rei Uzias sobre vários ais. Ais é palavra de juízo, é sentença. Então observe aqui, olha, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa. Versículo 11, ele diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Versículo 18, ai dos que puxam pela iniquidade com corda de vaidade. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Versículo 22, ai dos que são poderosos para beber vinho. Então, 6 ais proferidos por Isaías. Mas quando ele está na presença de Deus e recebe a visão de Deus, ele não enxerga nenhuma destas pessoas com as quais ele profetizou o ai. Mas ele diz: ai de mim. Agora não é ai deste, ai daquele outro. É ai de mim. Eu tenho que olhar para mim e ver como é que eu estou diante do soberano Deus. Então ele diz: ai de mim, que eu vou perecendo. Por quê? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então,
ao ter esta visão, ele já considerava-se como alguém morto, liquidado. Mas a intervenção de Deus não foi para matar Isaías, mas foi para posicioná-lo dentro do que ele tinha recebido de Deus, para cumprir com fidelidade, temor e obediência. Então nós começamos a encontrar aqui, quando chega o versículo 6, ele diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O altar de Deus está em brasas, brasas vivas. E o serafim, por ordem de Deus, tirou de lá uma brasa viva e veio à presença de Isaías, naquela visão, e diz: e com ela tocou a minha boca, brasa viva. Ele não disse que os lábios eram impuros? Pois então, eram os lábios que tinham que ser tocados. Se ele dissesse: a minha mão é impura, eram as mãos que tinham que ser tocadas. Se ele dissesse: os meus olhos estão impuros, seriam os olhos que seriam tocados. Se ele dissesse: o meu coração está impuro, o coração dele seria tocado. Mas ele disse: os meus lábios. Então, a brasa viva veio para os lábios de Isaías. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Só Deus pode purificar e perdoar os nossos pecados. Então, uma vez que a brasa veio, a iniquidade e o pecado foram tirados e perdoados, Isaías agora estava em condição de continuar vendo o seguimento daquela visão que Deus lhe havia dado. E quando ele está agora purificado, já não tem mais medo da morte, já não está mais preocupado da sua impureza, porque ele foi purificado e perdoado, e, portanto, agora ele está com o acesso livre diante da presença de Deus. E aí, exatamente, só depois disto, é que ele vai ouvir a voz do Senhor. Antes disso, não tinha como ele ouvir a voz de Deus. Ele precisava passar por este processo da purificação. Então, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, se o impedimento que tinha na minha vida foi tirado, não há mais nenhum impedimento, Deus está chamando alguém para ir por ele e em nome dele, eis-me aqui, estou pronto, estou à disposição. Foi isso que Isaías fez. E foi a felicidade dele, este encontro com Deus, através desta visão que norteou a sua vida e ministério dali até o final, quando ele encerrou o seu ministério diante do Senhor. Mas nós observamos aqui, por exemplo, 6 coisas que aconteceram na vida de Isaías quando desta visão. O que era para ser uma frustração, uma tristeza, um abandono do ministério que ele tinha recebido, porque o soberano, que era parente seu, morreu, e entra outro soberano de uma outra família, certamente aquilo para Isaías era como que se fosse o fim da linha. Terminou aqui, você veio até aqui porque Uzias estava vivo e era a sustentação. Agora não existe mais Uzias, Uzias morreu. Então Deus vem e diz a ele: não importa quem seja o governante, se seja se tenha um parentesco ou se não tenha, quem vai governar a sua vida sou eu. Então você estará na minha disposição e eu vou fazê-lo à minha boca, o meu profeta, diante deste povo. E você vai ouvir e vai falar a eles. Então nós encontramos aqui, por exemplo, no versículo 5, quando Isaías teve esta visão, ele teve a convicção. O que é a convicção? A convicção é quando a pessoa observa a palavra de Deus, a manifestação de Deus, e olha para si
e ver em que condição ele está diante de Deus. Então Isaías viu que ele estava impuro. Os lábios dele estavam impuros. E ele fez a confissão. Então o importante não é somente saber que eu estou impuro, mas é também admitir que esta impureza não deve continuar. E, portanto, eu preciso fazer a confissão, confessá-la a Deus. Primariamente, todos os nossos pecados são contra Deus. Então nós temos que confessar a Deus. Então ele diz o seguinte: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é porque as pessoas viviam com impuros lábios, eu deveria viver igual a eles. Deus não me quer misturado com as pessoas. Deus me quer diferenciado. Se a sociedade está imersa no pecado, na iniquidade, na corrupção, na imoralidade, na mentira, no engano, na violência, eu, como servo de Deus, você, como servo ou serva de Deus, não deve estar misturado com essa gente. Você precisa ter a sua vida, o seu porte de vida diferenciado, porque você é alguém escolhido e chamado pelo Senhor. E você agora faz parte do povo de Deus. E o povo de Deus não é misturado com o povo do mundo. Há uma separação. E esta separação deve ser mantida. Então, ele confessou. Ele teve a convicção do seu pecado. Ele fez a confissão. A palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isaías reconheceu a sua iniquidade, confessou diante de Deus, e Deus então enviou um serafim com uma brasa viva do altar e veio e tocou na boca de Isaías, onde haveria, com certeza, a impureza que ele falou. Sou de lábios impuros, então os meus lábios estão jorrando impureza. Então, os lábios precisavam ser purificados. E aconteceu, então, esta purificação, esta limpeza dos lábios de Isaías. Terminado esta purificação, ele agora estava restaurada a sua comunhão com Deus. A comunhão restaurada, a sensibilidade pelo discernimento através do ouvir, ela se torna algo sensível. Então, terminou a convicção do pecado, a confissão e a purificação, vem então a comunhão. E na comunhão, ele ouve a voz de Deus. Então, se você, porventura, não está ouvindo a voz de Deus, significa que a comunhão está interrompida. Esta comunhão, certamente, ela está interrompida por causa de uma impureza, uma iniquidade, um pecado, uma desobediência, uma rebelião, uma iniquidade que está dominando a vida. Portanto, não ouve a voz de Deus. E não ouve porque falta comunhão. Se falta comunhão, é porque a vida está num caminho distante da presença de Deus, no estado de impureza. É preciso que haja convicção, confissão e purificação. A partir daí, a comunhão é restaurada. Sendo restaurada esta comunhão, os ouvidos se abrem, a voz de Deus brada, e nós passamos a ouvir e discernir o que diz a voz de Deus para nós. Foi o que Isaías fez aqui no versículo de número 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Só ouve a voz do Senhor quem está em comunhão com o Senhor. Quem não está em comunhão com Deus, não ouve a voz de Deus. Jesus disse que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Os que não são, não ouvem. Não adianta Deus falar porque não vai ouvir. A impureza, a iniquidade, o pecado fazem divisão, fazem separação entre nós e o nosso Deus,
que ele não possa nos ouvir e nem nós podemos ouvir a ele. Agora, uma vez tratado a questão da impureza, estamos prontos, comunhão restaurada, aí então ouvimos o pedido de Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus está precisando de alguém para um trabalho específico. Deus está precisando hoje, em pleno século XXI, neste dia 19 de janeiro de 2025, Deus está precisando de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de uma criança, de um ancião, que ele esteja pronto diante do Senhor, lábios purificados, coração transformado, discernimento sensível para ouvir a voz de Deus e se colocar em posição. Quando Isaías ouviu o Senhor dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós, que era a sua consagração diante de Deus, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto. Uma vez que o Senhor me purificou, eu estou pronto, estou decidido. Eis-me aqui, usa-me, leva-me, faze de mim o teu instrumento, que eu seja útil nas mãos do Senhor. E então, depois disto, o Senhor disse, vai e dize a este povo. Então, observe como as coisas elas vão seguindo passo a passo. Um caso, um fato acontecido que poderia pôr fim à vida e ao trabalho realizado por Isaías, deu a ele um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus, no controle da vida de Isaías, o conduziu por todos os soberanos que vieram na sequência. Isaías manteve-se firmado em Deus. Veja como é importante a intervenção de Deus na nossa vida. Então Deus o enviou para dizer ao povo, embora ouvindo, de fato, não entendendo, vendo em verdade, mas não percebendo. No entanto, ele falou as palavras de Deus para aquele povo. Então Isaías, após ser restaurada a comunhão, colocou-se em consagração à disposição de Deus e recebeu de Deus um trabalho específico para fazer. Então, do exemplo de Isaías, o profeta, conforme li aqui, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje você pode ouvir a voz de Deus a te chamar, a procurar alguém para se colocar nas mãos dele, para ser usado por ele, com as suas palavras. E como Isaías, nós temos que primeiro olhar a nossa condição. Existem circunstâncias na nossa vida, acontecimentos, que às vezes que parece que eles vêm para colocar um ponto final na nossa vida e no nosso trabalho em relação à nossa vida com Deus. Mas quando isto acontece e nós ficamos inertes, sem saber que direção, que posição tomar, a intervenção de Deus é indispensável na nossa vida. Assim como foi na vida de Isaías. Deus deu a ele uma visão, ele conscientizou-se, colocou-se nas mãos de Deus, Deus fez dele o seu instrumento. Quem sabe hoje você está num beco sem saída, numa situação como esta. Você não sabe que rumo tomar, que direção seguir, você não sabe como se posicionar. É nesta hora que você está precisando de uma intervenção de Deus. E Deus poderá hoje intervir na sua vida para o seu bem e para o bem da obra que ele tem através do seu viver. Então, com Isaías aprendemos isto. A olhar para nós, termos a convicção de como estamos, confessar-nos diante de Deus, receber dele a purificação, depois de sermos purificados, termos a comunhão restaurada com Deus, recebermos dele a comissão, ou seja, recebermos de Deus a orientação, como seguir, e o trabalho que devemos fazer, que Deus espera de nós. Então foi isto o que Isaías fez. Dali por diante, a vida dele tomou outro sentido, teve outro peso, outro significado, porque agora ele não estava mais na dependência de um soberano.
Ele estava na dependência única e exclusiva do soberano da terra, do Senhor dos céus e da terra, o governante de todas as coisas, o Deus poderoso, o Deus glorioso. Isaías precisava passar por essa experiência. E Deus sabe a hora certa de intervir na minha vida, na tua vida, para que haja um novo começo, um novo posicionamento na nossa vida. Quando isto acontecer, a nossa vida não será mais a mesma. Nós seremos diferentes do que fomos até hoje, porque a partir de hoje, a mão de Deus nos tocou. A brasa viva do altar de Deus nos tocou. O Espírito de Deus falou fundo o nosso coração e os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus ouviram e discerniram o que Deus tinha a dizer para nós. Deus abençoe, pastor Joaci Lunas. Então aqui está Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não podia dizer isso antes. Se ele tivesse recebido o chamado, ele não poderia responder. O chamado cairia no vazio. Mas Deus não joga palavras no vazio. O trabalho de Deus é um trabalho sério, ordeiro, é um trabalho com decência. Primeiro ele trata com o mensageiro, na condição em que ele está, habilitando para que ele esteja em condições aceitáveis diante de Deus e principalmente com a purificação da iniquidade e a consagração da vida para Deus. A partir dali, Deus começa a dizer o que é que ele espera daquela vida. O que é que ele espera de mim? O que é que ele espera de você, do irmão, da irmã, do jovem, da criança, do adolescente, do idoso? O que é que Deus espera de nós? Posicionemo-nos diante do Senhor. Deus terá prazer em falar conosco, mas nós precisamos ter o comprometimento de estar na condição de ouvir e discernir a voz de Deus para alavancar o trabalho de Deus na nossa vida e nos encorajar e nos dar ousadia, intrepidez e coragem. Porque nem sempre o que Deus nos mandar dizer vai ser algo agradável, mas vai ser necessário. E para estes momentos é preciso ter coragem e saber a quem nós estamos obedecendo. Se entrarmos por este proceder e caminho, nós seremos bem-sucedidos. Os nossos dias serão marcados na terra como homens e mulheres de Deus, cuja palavra é a verdade na nossa boca. Elias, diante de Baal, ele fez a oração: manifeste, Senhor, que eu sou teu servo e eu fiz tudo conforme a tua palavra. Que eu e você tenhamos esta convicção, este caráter firme, impoluto e decidido. Senhor, eu sou teu servo e eu fiz conforme a tua palavra. Isto precisamos viver e agir dentro dessa estrutura. E isto será para gozo e alegria do nosso coração, para o engrandecimento, a glória e o louvor do Deus a quem servimos e representamos aqui na terra. Reflita sobre isto. Pense. Como você está diante de Deus? Os teus ouvidos estão ouvindo a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Isaías precisou de um momento forte na vida para posicioná-lo diante do Senhor. A morte de um rei, de um parente dele, um soberano. Mas Deus não o deixou sozinho. Deus interveio na vida dele. Será preciso que alguém influente, que está muitas das vezes marcando e dominando a sua vida, será preciso que ele morra para que você ouça a voz de Deus? Como está a tua relação com Deus hoje? Isaías traz-nos um exemplo
uma lição, como devemos agir. Mas para começar a agir, nós dependemos da intervenção de Deus. Deus abre espaço na nossa história e se manifesta aquele com quem o controle está nas mãos. O controle não está na minha mão, não está na sua mão. Não somos nós que decidimos a nossa vida. É Deus que direciona a nossa vida para o cumprimento do seu propósito, da sua realidade, do seu plano. Eu preciso estar pronto e decidido a ser este homem, e você também, e você mulher, e quem quer que seja, decida-se colocar nas mãos de Deus, e você em comunhão ouvirá o clamor do Senhor, e em fé e convicção você responderá: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai ouvir, suas carnes vão tremer, você vai perder as forças, dado a mensagem que Deus vai te encarregar. Mas não importa, fale o que Deus lhe ordenar a dizer. Deus não te deixará morrer quando você estiver cumprindo a orientação dele. Mesmo que as tuas carnes, o teu corpo, não resista o poder e a veracidade e a gravidade da palavra de Deus, mas diga como Deus lhe ordenar. Não amacie, não negocie, não troque as palavras de Deus. Diga as palavras que Deus marcar no seu coração. Ele sabe o que faz. A palavra é dele. Ele manda certa. A palavra certa, no termo certo, ela vai tocar um coração e a Escritura diz: assim será. A palavra que sair da minha boca, ela sai da boca de Deus, passa pela minha, passa pela sua e chega ao coração de alguém. Ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Reflita, pense, grave esta reflexão e viva de acordo a ouvir a voz de Deus e se colocar em prontidão para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Querendo Deus, amanhã retornaremos.